Mais uma vez o Arno, mais uma vez com você, Tadeu. É sempre bom estar com você no ar, né? Eu queria agradecer a presença do Vanderlei aqui com a gente hoje, da Marina Amazônica, nossa parceira. Eu conversei bastante com a Marina antes de estar te entrevistando, tá? Para que a gente realmente possa tirar o melhor desse nosso encontro, né? Sendo você a pessoa que você é, preparado, né? Eu queria que você fizesse a sua apresentação e aguardasse a minha primeira pergunta, tá? Queria que você se apresentasse em economia. Ok, Luiz, é uma honra e um prazer estar aqui novamente com você para falar de assuntos relativos a essa cidade maravilhosa que é Belo Horizonte, né, que nos acolheu a tantos mineiros, brasileiros, estrangeiros e acolhe todos como uma mãe muito carinhosa, né? Belo Horizonte realmente foi uma mãe carinhosa e é para todos os que aqui estão. Eu venho de Itaubim, no Vale de Jequitinhonha, e estou aqui há 43 anos e desde o primeiro momento eu senti esse carinho da recepção, né? Por isso é que a gente aprende a gostar, a conviver com essa cidade e a querer buscar, né, uma participação maior na vida da cidade para mudar as coisas ruins e construir coisas novas, né? Belo Horizonte está precisando disso. Eu sou uma pessoa muito ligada a planejamento, né, a ferramentas de planejamento, né, principalmente ao PCP, né, que é o planejamento, programação e controle de qualquer processo produtivo, né? Então eu queria estar colocando para você uma coisa aqui, porque eu vejo as pessoas falarem, vamos planejar Belo Horizonte, vamos acontecer, ninguém fala em replanejar, né? Belo Horizonte é uma cidade que tem uma estrutura que, se a gente partir dessa base maravilhosa que a gente sempre teve, né, com um replanejamento estratégico adequado, né, eu creio que a gente tem muita possibilidade de dar um salto. Então eu queria que você deixasse para o nosso público, né, nessa empreitada que você está em direção à Câmara dos Vereadores, né, eu queria que você falasse um pouquinho, né, a sua visão desse replanejamento, né, para que a gente possa fazer as intervenções na cidade. Porque a nossa cidade ela é muito intempestiva, nós somos muito intempestivos, os seres humanos são assim, e a gente começa a fazer intervenção sem pensarmos em replanejarmos estrategicamente. Às vezes tem, Luiz, até um certo planejamento na vida da cidade. Muito pequeno, mas ele existe, mas de uma maneira equivocada. Porque normalmente os gabinetes é que resolvem as coisas. 2 técnicos no gabinete resolvem a vida da cidade e saem aí jogando a ferro e fogo, goela abaixo da população, as mudanças que eles julgam necessárias. Então, foi muito bem planejado. Planejado sem ouvir, planejado às vezes sem conhecer. Sem pesquisas. Belo Horizonte foi uma cidade totalmente planejada para receber uma população, criou-se o contorno, ali dentro seria a cidade, fora do contorno construíam bairros operários para os operários que estavam construindo a cidade, e aqui dentro seria a capital da cidade, dentro do contorno. Extrapolou, Belo Horizonte hoje é uma cidade importante, ligada a tantas outras da região metropolitana. Mas nesse planejamento, o que falta mesmo, quando você faz um planejamento estratégico, né, usando os mais diversos assuntos, quando você pega, por exemplo, transporte. Olha, nós sabemos que a mobilidade urbana é um dos grandes problemas de Belo Horizonte. Com certeza. Os planejamentos são feitos, dentro da BH-Trans, né? Todas as mudanças são feitas pela BH-Trans. Quando eu fui candidato a prefeito, eu tive a oportunidade de construir um programa de mobilidade urbana para Belo Horizonte, que foi considerado pelos jornalistas aí um dos mais importantes dos 7 candidatos que estavam competindo. Mas por quê? Eu fiz um trabalho com taxistas e motoristas de ônibus. Trabalhei com uns 30 taxistas e com cerca de 8 motoristas de ônibus, que eles me levaram, entrei em carro com o motorista de ônibus, dizendo, olha, isso aqui está errado, aquilo ali está errado, isso aqui não podia ser feito, temos que fazer isso. E o que eu fiquei mais triste, fizemos o programa a partir das sugestões deles, né? Pegamos também o Zé Aparecido Ribeiro, que é um técnico muito importante na área de mobilidade urbana, que fez uma palestra para a turma do partido, e com esses taxistas, com os motoristas de ônibus e com as ideias do Zé Aparecido e de outros companheiros, de todo mundo que deu no seu pitaco ali, né, nós planejamos
um programa de mobilidade urbana para Belo Horizonte. O que eu fiquei triste, veja bem o que é planejamento, e falam que existe planejamento, nunca conversei com associações de taxistas, com um sindicato e com um número grande de taxistas. Eles nunca foram convidados para falar sobre trânsito e tráfego em Belo Horizonte. A mesma coisa, os motoristas de ônibus nunca foram convidados pela BH Trans para falar de trânsito e tráfego na cidade. Quem melhor do que esses profissionais conhece essa cidade? Aí fala, tem planejamento? Tem. O cara vai lá no gabinete, lá na BH Trans, põe uma prancheta, senta ali cinco técnicos e ali eles decidem o futuro da cidade. Planejar não é isso. Né? Eu acho que você faz, quando você fala de planejamento, você tem que envolver seres humanos. A cidade é feita de número. A cidade é feita de pessoas que têm sonhos, que têm vontades, que têm tristezas, tem que têm necessidades, que querem colaborar, querem participar. Elas têm que ser ouvidas. Como é que eu chego aqui? Na sua rua tem que ter essa mudança. Eu chego como prefeito, como um técnico da prefeitura e faço a mudança que eu acho necessária. Não consultei nem os moradores da própria rua, quer dizer, inverteu a mão, fez o que, sem consultar absolutamente ninguém. Esse é um planejamento fadado ao insucesso. E, infelizmente, a nossa cidade, a Marina toca muito no assunto que eu acho importantíssimo, que é a questão das regionais. Há anos, eu lembro que desde a época da Belotur, ela já falava dessa preocupação. Essa ideia de dividir Belo Horizonte em regionais, quer dizer, tinham duas regionais, o Pimenta da Veiga, prefeito, foi um cara que evoluiu um pouco nessa direção, ampliou um pouco e deu uma estrutura para as regionais, e, na verdade, o trabalho regional com as 9 regionais vem no governo do Patrus, quer dizer, 93, 96, que daí para frente continuou o mesmo. Mas tem um equívoco. Hoje, como é que é feita a administração? A prefeitura entrega cada regional a um partido coligado. Já começa errado, não pode ser um partido. Porque as pessoas de um partido tendem a pensar igual. Você tem que ter pessoas diferentes, com pensamentos diferentes e que conhecem a realidade de cada região. Multidisciplinar, não é só o político. Né? E hoje o que é feito é assim. Então é feito uma distribuição de cargos eleitorais, né, partidários, e não é feito um planejamento adequado da cidade. Marina sempre falava e mostrava pontos assim, olha o que está acontecendo na regional tal, a regional tal é do partido tal. A direção das coisas lá, as 9 regionais atuam de maneira diferente. Às vezes tem que ser, porque cada região tem suas peculiaridades, mas falta esse pensamento do ser humano. É o ser humano em primeiro lugar. Eu fico muito honrado que o Célio de Castro, que tinha essa visão, né, ele falava e a gente conversava muito, eu fico honrado quando ele deu um depoimento que eu estou usando no meu material de campanha, que ele termina, fala a meu respeito e tal, e ele termina dizendo assim, para Tadeu o ser humano está em primeiro lugar. Porque a gente conversava muito sobre isso, o Célio era um humanista, ele sabia entender essa cidade, ele sabia enxergar nas pessoas, não um número, não um cidadão qualquer, ele enxergava que aquela pessoa tem sonhos, fragilidades, né, traumas, alegrias. É o ser humano, com a sua complexidade que tem que ser enxergado. O planejamento é feito em função, às vezes, do concreto. Sabe? O governo sabe planejar concreto. Um exemplo disso, essa atual administração do Márcio Lacerda foi um concretista. Né? Ele pensou muito em obras, mas em nenhum momento a prefeitura atuou pensando nos seres humanos. Aí ele teve problema na área de turismo, a Belotur, uma empresa conceituadíssima, que tem um trabalho maravilhoso. Hoje o que é a Belotur? Um mero apêndice da Fundação Municipal de Cultura. A Belotur, com toda o seu potencial, com tudo que já fez na história dessa cidade, o Márcio Lacerda deixou a Belotur se transformar num mero apêndice da Fundação Municipal de Cultura. Né? E por aí vai. Né? Na área de cultura, o que essa cidade reclama, está faltando isso, né? O carinho com a população. Você abriu muito bem essa entrevista falando dos shows, falando da necessidade da alegria. Né?
Porque alegria é coisa séria, sem alegria ninguém vive. E eu fico pensando, você falou uma coisa, eu sou uma pessoa que já vou fazer 63 anos agora, domingo, e eu sou uma pessoa muito ligada no meu tempo. E por ser engenheiro e dentre outras coisas, né, eu lembro do Brant, né, quando ele foi candidato a prefeito de Belo Horizonte, ele tocou num negócio que por si só, na época, se tivesse sido resolvido, só isso, ele candidatou a prefeito, e ele falou que a gente tinha alguns gargalos em Belo Horizonte que só seriam resolvidos se abríssemos as passagens. Tá? E eu vou pegar aqui, só para você fazer um comentário, eu vou pegar o Buritis. Nós vamos pegar o Buritis, um bairro muito bem estruturado, um bairro de classe média alta, né, extremamente adensado, né? Hoje, morar no Buritis, você tem um problema ambiental seríssimo de falta de árvore, falta de parque para as crianças brincarem, né? Essas coisas todas. Agora, o pior do Buritis é a saída do Buritis e a chegada do Buritis, né? Nós temos apenas 3 pontos de chegada, né? Que é quem vem pelo Salgado Filho, Betânia, né? Quem vem ali pela Homem de Melo, né? E quem vem lá em cima pela Raja. Tá? Então só temos esses 3. Né? E é um ponto de gargalo de enlouquecer. Né? E as pessoas, se elas tivessem coragem de publicamente, inclusive deixa o nosso canal aí aberto, para as pessoas fazerem depoimento delas. Né? Eu nunca vi a Câmara de Vereadores falar disso. Eu nunca vi a Prefeitura tocar nesse assunto. Né? O que um vereador pode fazer? Você já falou que é primeiro ouvir, né? Para depois planejar, né? Pegar esse lado, né? Eu estou pegando só o Buritis, eu não quero pegar, eu moro aqui no bairro São Luís, eu tenho um colega que nós trabalhamos junto, que mora no Santa Amélia, ele para chegar aqui em casa, 8 horas da manhã, ele pega tem que sair a rua da Pampulha, né? E ali ele está ferrado. Né? Porque o pessoal do Céu Azul cai todo na barragem, o pessoal da Zona Norte todinho cai na barragem, a Cristiano Machado já está sobrecarregada, né? Se a gente for olhar os bairros dormitórios dessa região toda, né? Eu não vejo ninguém falar disso a nível de planejamento. Né? Você, como vereador, qual que é a sua contribuição, na sua opinião, para que comece a se falar disso e a médio prazo se resolva esse problema, porque Belo Horizonte vai ter um nó de tráfego, em 2020 nós não vamos andar mais em Belo Horizonte. A Câmara tem um papel importantíssimo. Também há um equívoco político na Câmara Municipal, isso não é privilégio de Belo Horizonte, que hoje está acontecendo no país inteiro. As câmaras municipais, elas viraram pontos de discussão de projetos do Executivo. Então, como não tem ninguém capaz de legislar adequadamente, é muito pouca gente. Pega os 41 vereadores de Belo Horizonte, conversa com eles, uma conversa pessoal com cada um. Você vai ver quem tem condição de legislar ali, você percebe. Os assessores fazem, não é a mesma coisa. O cara que foi eleito para isso tem que ter uma boa assessoria, sempre uma boa assessoria que faz um mandato ser bem sucedido. Mas o cara tem que ter um pouco de conhecimento e vontade. A Câmara hoje, os grandes embates da Câmara Municipal de Belo Horizonte é assim: aprovamos ou não aprovamos o projeto do prefeito. Então o legislativo que manda... A população não tem projeto, não tem necessidade. Ela fica à mercê do que o executivo manda. E o embate, a discussão política é se aprova ou não aprova o que o prefeito mandou. Então quer dizer que o pessoal do Buritis vai sofrer muito mais e muito mais e muito mais? É isso que você está me dizendo? Porque não tem sentar para preocupar. Olha, eu não tenho medo de citar, porque fala assim, pô, você é candidato, você vai falar nome de um político que pensa na cidade, você está pedindo voto para ele? Não, você não tem esse medo. Porque eu vejo um político que a gente conversa de vez em quando, é um cara que eu admiro, respeito, engenheiro, ele tem uma visão global de Belo Horizonte. Esse tem uma visão legal da cidade e já fez algumas coisas interessantes da cidade. O Cacheta. Né? E ele fica triste, né? Porque não consegue avançar lá dentro. Conversa com um cara que eu admiro, professor, talentosíssimo, foi vereador por um mandato lá, Carlão. Antônio Carlos Pereira, o Carlão do PT. O Carlão, eu quando agora falei que sou candidato, eu falei, boa sorte para você.
Quer dizer, ele já olha com ojeriza para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, que ele falava abertamente, isso aqui é um balcão de negócios. Nós não temos vereadores, nós temos aqui um balcão de negócios. Ora, e infelizmente a população que vai, que assiste sessões, planejamento nenhum. Qual a inserção da Câmara na vida do município? Não tem essa Então você acredita que isso que eu estou falando do politismo que é tão grave, né? E eu peguei isso assim, pelo meu desespero de engenheiro e pelo meu desespero de uma pessoa que anda e é travada em Belo Horizonte igual eu sou. Eu vivo a maior parte do meu dia dentro de um carro, né, dando consultoria para tudo quanto é lugar, e eu não consigo andar, né? Então, na realidade, você acredita que está chegando a hora de ter alguém na Câmara que possa ouvir essa população desse lugar? Novas pessoas. Eu acho que tem que ter novas pessoas com essa capacidade de ouvir. Porque, na verdade, o prefeito, o vereador, são funcionários públicos. São eleitos por voto direto da população, mas eles são servidores públicos, estão ali para servir. Mas aí viram donos da cidade. Pegar um exemplo de novo, Lacerda tomou posse, está no 7º ano de mandato, né? Vai completar agora o 8º, já está em 8º ano, vai terminar agora o mandato. O dia que entrou, 3 dias depois que ele tomou posse, olha a porta da prefeitura. Ele colocou de um lado um pedestal de ferro, do outro lado outro, fincado lá, e 3 camadas de correntes passando entre os aros, que cada pedestal daquele tem 3 aros, e ele amarra aqueles aros de corrente, então fica 3 fios de corrente grossa fechando a entrada da prefeitura. O povo não tem acesso à casa do povo, que é a prefeitura. O povo é obrigado a entrar numa portinha dos fundos, onde tem 4 guardas, que a pessoa já entra oprimida, porque uma entradinha desse tamanho, com 2 guardas de cada lado, o cara entra com uma certa opressão. Então o cara é o dono da cidade. Ele não é um cidadão eleito para ouvir, para dialogar, para buscar solução para os problemas da cidade. Ele entra para ser o dono, ele manda. E os partidos coligados mandam junto com ele. E aí cada regional chega nessa falta de planejamento e a Câmara só discute os projetos do Executivo, se são interessantes ou se não são, se vota, se não vota. Propostas brotadas do seio da Câmara, infelizmente, meu amigo, se você conhecer a realidade lá, você vai ver, são muito poucas. A maioria dá nome de rua, dá título de cidadão honorário e dá menção honrosa e títulos sabe? Projetos brotados de interesse da cidade, como essa questão dos gargalos de trânsito. O Zé Aparecido, ele é um cara que fica, às vezes, indignado, porque ele conhece como ninguém. Não sei se você conhece, é um bom nome para trazer aqui. O Zé Aparecido ele tem uma visão sobre o tráfego e o trânsito na cidade que é muito interessante. Mas ele é um cara que é usuário de táxi, conversa muito com o taxista, né? Conversa com técnicos, dá sugestão para os técnicos, e ele é muito ouvido. Os jornais aqui, quando querem falar de trânsito, seja que jornal for, normalmente tem coluna assinada por ele. É um técnico interessante, conhecedor dessa questão do... E você acha então que os vereadores deveriam buscar essa assessoria? Claro! Não só buscar assessoria, mas ter uma intervenção. Outro lugar, Belvedere. Belvedere também vira um caos. Nossa, isso é bastante falado. De meio-dia para ir em casa, aquele que pensa e sonhava em almoçar em casa, é uma loucura. Né? Você pega o Buritis, o Buritis você demora 2 horas para chegar. Entre 6 e 9 da noite, entre 18 e 21 horas, não vai não. É melhor você ficar no centro da cidade, assistir um show, tomar um chopp, parar num bar, entrar num shopping para olhar a vitrine e deixa para ir depois das 21. Porque entre 18 e 21 é impraticável. E de 11 às 14 também é impraticável. Você tem 6 horas por dia que quem mora lá vive estressado. Eu acho que essa falta de planejamento estratégico envolvendo vidas, falar, estou lidando com pessoas, isso aí faz com que Belo Horizonte atinja um índice triste, que é um dos maiores consumidores de remédio antidepressivo do país. Mas é isso, a pessoa vai ficando oprimida, tensa, né? Tensa o tempo inteiro, aqui
Então, olha na rua, né, as pessoas são mais tristes, né? Eu falei isso na edição passada. E o planejamento é fundamental, cara. Não é a Câmara só, mas eu acho que a Câmara tem que pensar a sua vida urgentemente, para não ser apedrejada pela população. Tem que pensar urgentemente o seu papel, porque não tem discussões amplas na Câmara. Não é nem pensar, né? É repensar. Repensar. Você falou um negócio, replanejar, né? É interessante. Eu vou te dar outra aqui, porque eu e a Marina nós conversamos muito sobre isso hoje. BH precisa ajustar a sua imagem no panorama da própria BH, no panorama da grande BH, no panorama mineiro, no panorama brasileiro e mundial. Nós vamos fazer isso. E nós precisamos de resgatar essa nossa autoestima. E a autoestima é a nossa capacidade de medirmos. E nós estamos só com índices extremamente estressantes, índices inadequados. Qual que você acha que um vereador que tem essa capacidade que você tem de planejamento, esse conhecimento, o que você pode fazer para Belo Horizonte efetivamente, inclusive intuir e influenciar, porque são 40 aproximadamente vereadores, para que a gente melhore realmente essa imagem e a gente resgate essa autoestima nossa. Como é que é isso para você? Você enxergar a cidade como uma coisa integrada é importante. Eu me lembro de alguns detalhes. Por exemplo, Patrus Ananias, quando ele estava na prefeitura, a cidade estava enfrentando um problema seríssimo aqui na Pampulha com os mosquitos. Era um problema seríssimo, era um lugar... Eu moro aqui há anos. O que o Patrus fez? Ele convocou todo o seu secretariado, todos os administradores regionais, todos os diretores e presidentes de autarquias e de empresas, levou todo mundo na prefeitura e deu uma aula de humanidade e um sabão em todos eles. Olha, isso aqui não é coisa da saúde, não. E não é coisa da Regional Pampulha. Isso é uma coisa de Belo Horizonte, da cidade de Belo Horizonte, e nós temos que pensar de maneira integrada e organizada. Eu quero cada um de vocês envolvido nesse problema. E nós nos envolvemos, pelo tudo teve ativamente envolvida, e foram muitas conversas com a população da Pampulha, no museu, na Casa do Baile. Depois veio o Célio. O Célio sempre preocupou de enxergar a cidade de uma maneira integrada. Ele sempre buscava botar criou até um negócio muito interessante. O Célio fez um negócio que virou um modelo que morreu com ele, infelizmente, quando ele adoece, isso desapareceu. O Célio criou um negócio chamado sarau gerencial. O secretário de administração da prefeitura era o Fernando Alves, e ele pegou o seguinte: quais são os trabalhos bem-sucedidos na prefeitura de Belo Horizonte? Eu tive a honra de ser considerado um desses trabalhos bem-sucedidos na área de eventos. Então, ele elencou um grupo de pessoas, gestores, secretários, presidentes, diretores, secretários regionais, que estavam com um trabalho que estava dando um resultado fantástico, um resultado notável pela população. Ele convidava esse para fazer uma palestra lá na Secretaria de Administração e convidava todos os gerentes e secretários para irem lá assistir aquela palestra. Chamava Sarau Gerencial. Esse Sarau Gerencial gerou frutos importantes de integração. Por exemplo, nós da Belotur, Marina vai lembrar muito bem disso, nós trabalhamos com a Macaé, que hoje é secretária de Educação do governo Pimentel. Ela era secretária municipal, e antes não era nem secretária municipal, ela era uma técnica qualificada da Secretaria de Educação. Ela foi uma ponte para a gente fazer essa ligação educação-turismo. Mas fizemos também com saúde e turismo, com o secretário Apolo Eringer Lisboa, que foi o cara que realmente teve o trabalho mais sério de envolver a cidade na questão do Aedes aegypti, do mosquito. Então essas coisas integradas, esse planejamento organizado e com carinho com a população, realmente ele deixou de existir, tanto na Câmara como na Prefeitura. E, mais uma vez eu digo, não é Belo Horizonte.
eu faço trabalhos de consultoria, às vezes, de eventos, de preparar eventos e organizar algumas coisas em cidades mineiras, e a gente vê que as prefeituras, outras também no interior, estão indo no mesmo caminho. Né? A Câmara só discute o que o prefeito quer e não quer, né? O prefeito manda um projeto, fica aquela briga, vamos aprovar, não, e uns querendo algo em troca para aprovar os projetos do prefeito, mas pensar a cidade, do ponto de vista estratégico, e falar, olha, como é que essa cidade vai melhorar? Nós temos uma lei de ocupação de solo, nós temos aqui uma lei de diretrizes, então como é que a gente vai fazer? O que é que nós podemos fazer para melhorar essa cidade? Esse planejamento, pensando nos seres humanos que habitam a cidade, infelizmente, Belo Horizonte está carente, como muitas outras cidades. Vou jogar uma bomba na sua mão agora, porque depois nós vamos falar de terceira idade em outro encontro, nós já estamos programados, de eventos, né? Mas eu não aguento mais andar em Belo Horizonte, ninguém aguenta mais ver acidente de moto. Os motoqueiros entram nos corredores a 100 km por hora, 80 km por hora, agora eles já estão trombando entre eles, trombam os carros, né? A nossa lei é muito clara, a lei de trânsito é uma lei muito inteligente, que você tem que manter distância, que você tem velocidade regulamentar. Eu nunca vi, eu até gostaria que me mostrassem, tá? Um planejamento, né, no legislativo, né? Porque a prefeitura muitas vezes não está tendo nem tempo de pensar nisso, né? Mas eu acho que é hora já de algum vereador nosso, né, parar para pensar, né? Você como cidadão e como político e como gestor, né, o que você me falaria? Muitas vezes eu estou no Antônio Castro, na hora que eu chego no centro eu vi 3 motoqueiros esticados, um sendo atingido pelo SAMU, o outro sendo atingido pela viatura do Corpo de Bombeiros e o outro esperando atendimento. 3 acidentes de moto. Por imprudência, eu não vejo nenhuma propaganda educacional para isso, né? Eu não vejo legislação nenhuma exigindo aparecer novamente o Sugismundo. Isso é planejamento, né? Isso é planejamento. Comenta isso para nós, para fechar. Falta mesmo, né? Não é só para o motociclista, é também para o motorista, né? Uma forma diferente de olhar a cidade, deles tomarem consciência de que tem que andar. A moto é ótima para o trânsito, porque ela tem mobilidade, diminui distâncias, né? Mas o seguinte, ela tem que andar o tempo inteiro como um veículo que é. Ela só vai para o corredor quando o sinal fecha. O sinal fechou, ela pode avançar para ir lá para frente. Mas as motos, realmente, os motociclistas, por uma exigência do próprio trabalho, que eles são office boys, às vezes. Nós não estamos aqui criticando mas eles estão ali levando o produto que tem que levar, duramente, trabalhando, ganhando pouco, eles ganham por rapidez. Então eles têm que chegar. E é assim que as vidas se vão, né? Eu já perdi amigos aqui com moto no Belo Horizonte, né? Parentes que morreram aqui com moto. E é triste, isso está acontecendo toda hora. Se você olhar o gasto, né, nos hospitais de Belo Horizonte com acidente de moto é muito grande. E você disse bem, eu também não conheço nenhum planejamento do legislativo, nem do executivo, para trabalhar com os motociclistas. Nós fizemos em Belo Horizonte, por 3 anos seguidos, um projeto chamado BH em 2 rodas, que eu fui o gestor desse encontro e que passava um pouco por isso. O que era? Vamos reunir os motociclistas da cidade para que eles tenham um carinho especial com a cidade. Aí vem o ponto principal da autoestima. Vamos fazer esse povo conhecer a cidade. E nos 3 anos, começou com 500 e no 3º ano já estava com 3.000 e depois, infelizmente, no governo Pimentel, isso aí acabou, né? Quando o Pimentel assume a prefeitura, isso aí acabou. A Marina ajudou muito, a gente elaborava um roteiro, assim, começava na Avenida Silva Lobo, tinha lá reunião, show, barraquinhas de bebida e comida, em seguida um carro de som puxava o cortejo e os motociclistas, já previamente instruídos, nós visitávamos locais de Belo Horizonte. Por exemplo, esse ano o trajeto nosso vai ser Pampulha. Aí passamos pela Pampulha, mostrando o museu,
a Casa do Baile, né? A Casa de JK, quer dizer, o Pique, mostrando o potencial da Pampulha, né? Mostrando as coisas boas da Pampulha. Aí iam assim, 2.000 motos, isso tem filmado, a prefeitura tem, eu tenho alguns takes disso lá, mas assim, foram 3 anos importantíssimos. Outro roteiro fizemos lá com a Cidade Nova, inclusive o pessoal passou perto da casa do pai de Marina, que é um museu. Dos importantes museus do Belo Horizonte, claro, e não tem esse carinho de divulgar. Eu fiz questão, por exemplo, o tempo que eu estava na prefeitura, o Patrus esteve lá na casa, né, Marina? O Célio de Castro esteve no museu, o Pimentel, fiz uns 20 convites para ele, né? Nunca foi, ficava de marcar, não foi. E eu garanto que o Lacerda, em 8 anos de governo, também não foi. Então, quando você não conhece, você não gosta. Se você não gosta, você não defende. E não respeita. Se você não defende, você não divulga e não ajuda a desenvolver. Essa turma, talvez seja o mal dos nossos vereadores e dos nossos, né, executivos, é que eles trabalham o mínimo possível, querem trabalhar o mínimo possível. Porque se for envolver com o coração na vida da cidade, você vai trabalhar 15, 16 horas por dia. Não na política, para já planejar a reeleição, sabe que o que vê muito é isso. A Câmara, o pessoal toma posse, 3 dias depois eles já estão fazendo todas as ações para reestruturar os grupos para ir para a reeleição, ou para candidatar a deputado daí 2 anos. Então a cidade, pensar a cidade, ali é zero. É um ou outro. É um ou outro. Eu citei o exemplo do Cacheta com a questão da estrutura da cidade, de obras, de trânsito, porque é um cara que eu vejo a preocupação dele. Então, assim, não estou fazendo campanha para o Cacheta, porque eu sou candidato, não estou fazendo campanha para o meu adversário, mas é um cara que eu respeito. E isso a gente tem que falar também, não é só criticar, não. Tem gente certa, eu falei aqui o tempo inteiro do Célio de Castro, eternamente, eu vou tirar meu chapéu. É um cara humanista que pensou essa cidade na ótica do ser humano. Eu administro uma cidade que é formada de gente que sonha, que sofre, que pensa, e é para eles que nós temos que voltar a nossa ação. Não é para o concreto, não é para o carro. A nossa ação de governo deve ser voltada para o ser humano, e o Célio fez isso, Luiz. Foram 6 anos, o povo de BH é testemunha, né? Tanto que hoje o nome Dr. BH, o povo ainda, passado tanto tempo, né? Já vieram 6 anos de Pimentel, mais 8 do Lacerda, quer dizer, são 14 anos que se passaram da saída do Célio, e ele é lembrado com carinho por todo mundo. Por isso, cidade é feita para seres humanos. Patrus também, os 4 anos dele foi nessa direção. De Patrus foi inversão das prioridades. Tivemos outros também no passado, no passado, sim. Eu vou lembrar o prefeito. A moralização da prefeitura, inclusive, muita gente não fala porque é de outro partido. Não. Você tem que falar, cara. Pimenta da Veiga e Eduardo Azevedo foram importantíssimos para Belo Horizonte. Foram importantíssimos. Foi quando a cidade começou a ter uma visão integrada de cultura. Maurício Campos. Tinha lá, Maurício, com as grandes festas que ele fez nessa cidade, construção de mangabeiras, melhoria do parque municipal, fez muita coisa para deixar o ser humano alegre, o Belo Horizontino alegre. Mas o Pimenta e o Azevedo, eles começaram a moralizar a prefeitura, informatizaram e moralizaram. Funcionário fantasma, eles eliminaram uma quantidade durante o governo, mas uma quantidade violentíssima. É só pegar os jornais da época, às vezes o povo hoje só quer fazer crítica porque não é do meu partido. Não, cara, eu acho que não dá para você enxergar o partido estreita, né? Militar limita, né? Às vezes você tem uma visão só de militante, e quando você é militante você fica limitado, né? Porque você não tem uma visão integrada sobre a cidade. E os dois fizeram isso, né? Quando Pimenta e Azevedo pegaram a cidade, eles se preocuparam com essa integração, mas convidaram quem? Berenice Menegali, cara. Berenice Menegali é um doce, uma pessoa de um coração, de uma humanidade. Ela foi secretária de Cultura de Belo Horizonte. Berenice pensava, eu tive a honra de ser assessor dela, e ela falava, Tadeu, nós temos que... Ela pensava nas pessoas, cara.
Vamos fazer alguma coisa nas igrejas. Eu falei que a igreja era um bom teatro, porque não tinha centro de cultura, os teatros eram poucos, às vezes não ia. Vamos fazer nas igrejas, porque já tem público. Por exemplo, o Aquiti, nós fizemos show do grupo Aquiti em algumas igrejas de Belo Horizonte, lá na igreja de São José, na igreja lá do bairro das Indústrias. Fizemos algumas apresentações para o público nas igrejas, que ali era um grande público. É certo, né? Tem que ir onde o povo está, não tem? Ela tinha um carinho para pensar essa cidade, foi quem começou a integrar a cidade através da cultura. Patrus veio, avançou muito, o Célio avançou mais, né? Os 2 primeiros anos de Pimentel ele caminhou nessa direção e depois, nos 4 anos, ele já descuidou um pouco da cidade. Talvez porque a preocupação dele maior era então ser eleito governador ou presidente da República, que ele pensava alto, e descuidou um pouco. E os seus assessores principais descuidaram dessa visão integrada da cidade. Ali começa, o segundo mandato de Pimentel, para mim, começa a queda da preocupação do executivo com o cidadão. Ah não, nós preocupamos, olha quantas um mês nós fizemos. Fizeram, mas fizeram prédios, botaram crianças na escola, mas não teve uma integração do executivo com o povo. Não teve essa integração. Tadeu, você vai olhar para o seu público, nosso tempo está terminando, eu tenho que falar com você uns 10 dias seguidos, mas você vai olhar para o público e deixar seu número, seu contato, e por que para legislar tem que planejar. Você vai dizer isso para o público e boa sorte no seu caminho. Nós vamos deixar a despedida, deixar o seu contato. Tá? Eu quero que você faça isso agora com o público. Eu te agradeço, Luiz. Eu quero dizer para vocês que me veem, né, e que assistem que Belo Horizonte é uma cidade das mais importantes do mundo. Já foi considerada a melhor cidade da América Latina para se viver. Foi um prêmio conquistado ao final, né, de 80 e 90, né, final de 90, conquistou esse título de melhor capital da América Latina. Já foi Cidade Jardim? Já foi Cidade Jardim, né, a famosa Cidade Vergel, tão cantada pelos poetas e músicos da época. E é uma cidade que tem um futuro brilhante. Brilhante pelo seguinte, Belo Horizonte já tem todo o seu território ocupado, ou seja, grande parte da infraestrutura já está feita. Então, Belo Horizonte pode investir. Eu fui recentemente fazer em São Caetano do Sul, né, no IMES, Instituto Municipal de Ensino Superior, fui fazer uma palestra lá, e a gente vê que a cidade, como ela resolveu o problema de infraestrutura todo, hoje o que ela faz? Quem é da cidade, se não passou numa federal, a prefeitura paga de 60% a 100% do curso superior dos filhos da cidade, moradores da cidade. Pode ser de outra cidade. Mora lá, a prefeitura banca, porque sobrou dinheiro, que a infra já está pronta. Belo Horizonte está chegando nos próximos 10 anos aí, o problema de infra toda vai estar resolvido. Então Belo Horizonte vai poder aplicar mais em saúde, cultura, educação, esportes. E isso é que é uma cidade maravilhosa. Mas para chegar mais rápido esse tempo, eu acho que o planejamento é fundamental. Vereador não é para discutir projeto de prefeitura que o prefeito manda a toque de caixa para ser resolvido. Ele tem que pensar a cidade. Ele é que tem que propor projetos para o prefeito avaliar e endossar, sancionar ou não. Ele não pode ficar na dependência do poder executivo. O executivo é que manda, a Câmara funciona para agradar o executivo. Não, a Câmara tem que funcionar para melhorar a qualidade de vida do povo da cidade. É isso que eu quero fazer. Meu número é 54007, né? Uma brincadeira que os amigos fizeram com o agente 007, 54007, um agente cultural a serviço de BH. Conto com vocês. Beijo no coração de todos. Aquele nosso abraço de sempre, né, Tadeu? E até nosso próximo encontro.